Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, no capítulo 17. Todos acharam? Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e seu irmão os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. Aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Ergando eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Muito obrigado, querido. Jesus respondeu e disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhes tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Senhor, a tua palavra, ela é viva, poderosa e eficaz, e que ela seja hoje específica para nós, Pai. Que fale ao nosso coração e nos alimente para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero ministrar ao seu coração santidade radical. Santidade radical. Quando a gente pensa nesse tema, parece um tema ultrapassado. Muita gente se acostumou até com mensagem de autoajuda e fala: meu Deus, vim aqui para saber como eu faço para sair das minhas dívidas. E agora vai falar sobre santidade radical. Nós vestimos esse tema de um pensamento, um estigma religioso, que transporta a nossa mente para um conceito pré-estabelecido, de um conjunto de normas e regras que tem por objetivo apenas confinar a nossa vontade a um padrão antiquado de vestuário. Não, agora vai tocar em como nós vamos vestir, etc. Vamos tocar mesmo mais para frente. Uma ferramenta de controle social usado pela igreja com o fim de dominar e dirigir pessoa. Todos estes pensamentos e outros semelhantes não passam de argumentos sórdidos do nosso arquirrival rastejante, Satanás, a antiga serpente. Porque se Deus estabelece um padrão de vida para o homem, em cima de conhecereis a verdade, verdade que liberta, o diabo trabalha em cima do engano e em cima do argumento. Foi sobre o argumento flácido que ele fez, aos olhos de Adão, que Deus fosse desmerecido. E nos roubou o destino, e nos roubou um lugar em Deus. E hoje nós queremos a restituição deste destino, para nós nos encontrarmos e nos tornarmos aquilo que a Bíblia diz de ponta a ponta, semelhantes a Cristo. Foi para isso que fomos gerados, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Criados para ser a semelhança do Cristo, a semelhança de Deus. E de repente nós nos perdemos, nos desconfiguramos, nos deformamos no caminho. Quando a gente fala em santidade radical, seria desnecessário. A palavra santidade deveria abarcar todo o suficiente para que isso fosse radicalidade. Mas hoje nós precisamos usar radical porque as pessoas estão tratando santidade como um conceito muito particular, onde cada um se apropria do seu. E alguns têm uma santidade que é compartimentada, santidade de se viver na igreja. A santidade que eu tiro do armário no domingo para ir ao culto. Aqueles que têm uma santidade que dizem: olha, uma coisa é ser crente, outra coisa é negócios, negócio à parte. A santidade que não alcança a família, de maridos que se comportam dentro de casa de uma maneira que não reflete Cristo. A santidade que não toca em nós em alguns ambientes. A vida espiritual é feita de discernir ambientes espirituais. Jesus vai para o Monte da Transfiguração com os discípulos e eles têm um discernimento tão raso que o ladrão na cruz discerniu com mais profundidade o lugar da desfiguração do que os discípulos conseguiram discernir o ambiente da transfiguração. Quero repetir. O ladrão na cruz discerniu com mais profundidade, propriedade, o ambiente da desfiguração, do Cristo desfigurado,
ele conseguiu ver rei num homem coroado de espinhos, do que os discípulos discerniram a transfiguração. Na transfiguração, no ambiente espiritual, como era o ambiente do Calvário, eles viram a possibilidade de um Cristo que se igualava a Moisés e Elias. E Deus então apaga aquele ambiente para que eles não vejam a mais ninguém senão somente a Jesus. Eles descem questionando sobre Elias, porque para eles a visão ainda estava no retrovisor. O discernimento era, esse ambiente ficou ideal. Nós vamos ter agora via sacra para esse ambiente. Nós vamos ter caravanas vindo para cá. Vamos fazer 3 tendas e aqui o seu ministério vai chegar ao auge. Jesus, e Pedro é interrompido pela voz de Deus que diz, cala a boca, porque esse é o meu filho amado, e escuta o que ele está falando. E quando ele abre os olhos, ele ouve Jesus dizendo, vamos descer. Deus não quer te perder, nem mesmo para um avivamento, disse o pastor Theo Hayashi. Deus não quer te perder, nem mesmo para um avivamento. Há um projeto de Deus a ser cumprido em você, que não pode ser perdido no caminho. Apóstolo Luiz Hermínio diz que Pedro estava fazendo milagres, a sombra de Pedro curava, e de repente Pedro é preso, e ele diz, como é que o Senhor permitiu o diabo interromper esse avivamento? E Deus diz para ele, não foi o diabo, fui eu. Não quero ninguém na sombra de Pedro. Pedro sai da cadeia e Deus fala com ele, o anjo fala com ele, volta para a sinagoga e prega toda a verdade desta vida. Há um evangelho a ser ministrado, e este evangelho não é autoajuda, ele é radical. E a santidade deveria ser almejada por todo cristão, porque nós queremos e devemos perseguir com tenacidade a santidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a santidade é geracional. A Bíblia diz que não são os filhos, mas os que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. Os filhos precisam mais do que herança, eles precisam de legado. Quando você vive uma santidade radical, uma santidade profunda e verdadeira, tal qual o pecado toca as próximas gerações, e muitos de nós cremos nisso, maldição hereditária, problemas que vêm de um pai para o outro, crise de uma família, e nós sabemos que isso tem um alcance inimaginável, e que há uma coisa terrível de abismo chamando abismo. Da mesma maneira a Bíblia diz que a santidade vai tocar as nossas próximas gerações. Aliás, não da mesma maneira, diz, olha, eu visito a maldade do pai e dos filhos, até 3ª e 4ª geração, mas faço beneficência e misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e me temem. Eu estava ouvindo o testemunho do pastor Isaías Huber, e ele disse que ele estava de missionário lá no Japão, e ele disse que então, ele estava lá no meio daquele povo bonito da igreja, todo mundo moreninho, todo mundo japonesinho, e de repente aparece uma moça esguia, loirinha, parecida com ele. Ele já achou ela um destaque, difícil de não destacar. E ele logo se encantou com ela. Ficou sem assunto, era muito tímido, tentou uma aproximação, mas não estava conseguindo nada. E ele disse que um dia eles estavam numa roda, os homens em um círculo de homens, e os jovens naquele círculo de jovens, né? As meninas no círculo de meninas, e os jovens estavam falando, mas ele mal estava ouvindo, porque os ouvidos dele estavam lá atrás, no que as meninas estavam conversando, porque ele estava interessado na Nicole. E ele disse que então, aquela menina, as meninas começaram a falar, eu fiquei com fulano, eu beijei ciclano, eu beijei o Beltrano. E ele estava ouvindo, e de repente perguntaram para ela, e você? Quem você já beijou? Com quem você já ficou? Como está o seu currículo? Quem são os top 10 da lista? Ela disse, eu nunca beijei nenhum homem. Eu tenho uma aliança com o Senhor, que eu vou beijar o meu marido, e eu estou aguardando esse homem de Deus. O pastor Isaías, que era bem tímido, diz que não se conteve e deu um pulo giratório. Eu já tentei fazer isso no outro culto, irmãos, a coluna doeu para valer, então vai em câmera lenta. Ele deu um pulo giratório e ele disse, eu também tenho
tenho esta aliança. E quando ele contou essa história, eu não me surpreendi por ouvi-la, porque eu ouvi essa história em toda a família do Isaías Huber. Não é uma história que tem começo nele, nem terá final nele. É uma história que se repete na família Huber. E não importa qual ponto do continente eles estão, e não importa qual ponto da história eles se encontram, a história se repete no legado de milagre, de bênção, de favor, de uma santidade radical. Andando com o meu discipulador, o pastor Eibe, ele disse que o pastor Melvin, o pai dele, quando ele tinha 9 anos de idade, ele procurou o pai dele para perguntar ao pai dele se ele era um anjo. Porque ele tinha ouvido tantas vezes o pai dele dizer que lá no céu não há nenhum pecado, e que se um anjo pecar, ele cai, ele deixa de estar no céu. Oh, uau! É o ambiente para onde você está querendo ir. É o ambiente para onde Deus está te preparando. É o lugar onde o pecado nem se nomeia. Santidade radical lá é piada. É o lugar onde o pecado não acontece nem por deslize. E ele disse que ele, tão impressionado, falou com o pai dele: pai, eu acho que descobri seu segredo, o senhor é um anjo. Porque meu pai, disse o pastor Eibe, nunca vi ele cometer um deslize. Ele me contou que o pai dele, algumas vezes, estava dirigindo um Fusquinha, e o pai dele era rico nos Estados Unidos, tinha uma boa condição financeira, mas ele escolheu viver uma vida simples, porque ele ajuntava dinheiro para investir no ministério dos filhos dele. Foi ele que comprou a televisão de Santarém, foi ele que deu o terreno de Santarém, foi ele que comprou o terreno do Japão. Ele deixou dinheiro, ele deixou finanças para o ministério de todos os filhos. E ele naquele Fusquinha parava num posto de gasolina, e ele disse que às vezes eles arrancavam, e ele olhava para a pastora Catarina, às vezes depois de meia hora, e dizia: Catarina, você viu se eu paguei o motorista, se eu paguei o frentista a gasolina? Ela dizia: olha, muitas vezes dizia: pode ficar tranquilo que eu vi, mas outras vezes dizia: eu não vi dessa vez. E ele dizia: eu não tenho certeza se paguei. Então ele voltava na BR meia hora, 1 hora de viagem a mais, para perguntar: eu te paguei o combustível que eu coloquei? Pagou sim, então coloca outro, porque eu já gastei. Ele disse que o pastor Eibe perguntou para ele: escuta, que você é um anjo? O pai dele disse: não, meu filho, meus anjos não se casam, a sua mãe me avacalhou e eu acabei casando com ela. Estou brincando. Ele disse: não, eu não sou um anjo, eu sou casado. Uma história que se repete, e uma história que vai acontecer na sua casa e na sua família. Uma história que pode acontecer na nossa história. E a única coisa que a gente precisa é decidir que nós não viemos aqui para tirar uma nota qualquer. Nós não viemos aqui para passar aqui com possibilidade de apenas ir para o céu. Às vezes a gente vive a vida como se nós estivéssemos no colégio eu era bem assim, precisa de 50 para passar, eu não quero nem 50,5. Não precisa nem de 50,5, eu quero só 50. Tem gente vivendo a vida cristã, pensando: Senhor, eu não quero nada de santidade, eu só quero ir para o céu. Garante que eu vou para o céu, já está legal para mim. Sabe o que significa isso? É como se você tivesse encontrado a salvação, e a salvação é o tapete de bem-vindos para uma vida maravilhosa, para um palácio de favor, para uma casa de bênção, e você parou no tapete. A porta está aberta, o direito é seu, a casa está estabelecida, e você diz: não, só quero ir para o céu, estou salvo. Há uma vida vibrante, há uma vida preciosa, há uma vida poderosa, há uma vida que vai te fazer viver sorrindo todos os dias, que se chama uma vida de comprometimento e santidade radical. Quando coisas pequenas forem muito para você, e você dizer: eu quero viver santidade radical. Pastor Luciano Subirá diz que existe uma santidade, nós vamos discutir isso na semana que vem, uma santidade posicional e uma santidade comportamental. Então, nós vamos descobrir como viver essa santidade. Eu não quero te encher de normas e regras, eu quero te desafiar a viver quem você já é em Cristo. Eu quero te desafiar a descobrir e viver quem você já é em Cristo. E os seus filhos vão experimentar o melhor de Deus. As gerações, sabe o que Deus diz das suas filhas? Serão como colunas de um palácio.
Não teremos filhos para calamidade, diz a Bíblia. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o sobrenatural, porque a santidade é geracional. Toda vez que você escolhe a santidade, toda vez que você diz não ao pecado, toda vez que você vence, a sua vitória alcança as próximas gerações e marca as próximas gerações para a glória do nome do Senhor. Segunda coisa, porque a santidade garante o favor de Deus. A santidade afeta os céus, altera o céu sobre a sua cabeça. A sua santidade afeta o céu. A sua santidade não se restringe à terra, mas afeta o céu. Acho que um dos textos que eu mais gosto da Bíblia é quando a Bíblia diz assim: se vocês me obedecerem, isso é santidade, porque nós éramos por natureza em Adão filhos da desobediência, mas no último Adão nós somos filhos da obediência completa. Se vocês me ouvirem e me obedecerem, então bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito teu fruto, bendito tua amassadeira, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito é o céu sobre a sua cabeça que vai derramar chuva seródia. Mas diz a Bíblia assim: se vocês não me obedecerem, não me ouvirem, maldito serás ao entrar, maldito serás ao sair, maldito teu fruto, maldito a tua amassadeira, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. E diz assim: o céu sobre a sua cabeça será de bronze, e a terra sobre os seus pés será de ferro. A crise que muita gente vive é que ele está lavrando a terra, ele está arando a terra, ele está lutando, ele está trabalhando, mas sabe o que acontece? Infelizmente, ele não está tendo resultado. Gente que diz: pastor, quando melhora a vida financeira, piora a vida na família. Quando melhora a vida na família, piora a situação da saúde. Pastor, quando eu começo a pensar, agora eu vou sair do fundo do poço, eu escorrego e volto lá atrás. Pastor, parece que tem alguma coisa contra mim que eu não consigo mudar a minha história. Tem alguma coisa travada, tem alguma coisa errada. E eu tenho me esforçado. Deixa eu te contar um negócio. Tem muita gente trabalhando a terra, mas você não tem autoridade para mudar a terra sob os seus pés. Porque a única coisa que altera a terra sob os seus pés é o céu sobre a sua cabeça. Você não pode mudar a terra, você só pode mudar o céu. Quando você se converte, você entra debaixo do reino de Deus, dessa atmosfera espiritual, e o céu sobre a sua cabeça é transformado. Então, se você está vivendo em obediência, em santidade radical, onde você vai poder cantar aquela música: faz chover. Onde você vai, o céu é favorável, a chuva de Deus vem, a misericórdia vem, o favor vem, as portas são abertas, porque o céu é favorável. Quando você entra no deserto, o deserto floresce, porque o céu é favorável. Mas se você tem um céu que faz oposição a você, porque você não está vivendo em obediência, você entra no jardim, o jardim seca. Quando você muda o céu, a terra muda sozinha. Se o céu for de bronze, a terra sempre será de ferro. Mas se o céu for favorável, a terra sempre será frutífera. A sua santidade afeta o céu. A sua santidade define o seu trânsito e permanência em ambientes espirituais. Zacarias capítulo 3 conta a história de um sacerdote chamado Josué, e diz a Bíblia que ele está com as vestes sujas, que o turbante está sujo, e a palavra do Senhor nos mostra que ele está em um ambiente espiritual. O átrio foi feito à semelhança da realidade espiritual, ou melhor, o tabernáculo. Primeiro tem o átrio, onde fica todo mundo. Depois tem o lugar santo, onde é feito os sacrifícios pelos pecados. Depois o santíssimo lugar, onde só entra o sumo sacerdote. Os céus também, Paulo diz que foi até o terceiro céu. O primeiro céu é esse que você vê com os olhos. O primeiro céu fala dessa nossa realidade aqui, onde todos nós estamos. O segundo céu é aquelas regiões celestiais, onde estão principados e potestades, onde as guerras espirituais acontecem. O terceiro céu é o lugar onde Deus habita. É o lugar santíssimo. O Senhor falou assim: troque as vestes de Josué, troque o seu turbante, porque a ele foi dado o direito de entrar e permanecer neste lugar. A santidade radical
A santidade profunda muda o seu ambiente espiritual. Te dá trânsito nas regiões celestiais, te dá trânsito diante de Deus, te faz acessar a presença de Deus de uma maneira diferenciada, te dá trânsito. Então, você precisa entender o que é essa santidade radical. Sabe, queridos, quando você começa a entender essas coisas, e você garante que você tem este acesso à presença do Senhor, e que você está vivendo isso, algo sobrenatural começa a acontecer na sua história. Eu já tive um sonho com o céu quando eu era bem novo, eu tenho mais de 40 anos de crente, e quando eu era bem novo eu sonhei que eu cheguei no céu e eu estava muito na rua pensando, meu Deus, será que Deus vai me deixar entrar no céu? Estava todo enrolado. Eu sabia que eu não era boa bisca. Eu era menino ainda, mas não estava achando que eu estava merecendo o céu. E quando me falaram, pode entrar, era como se fosse o juiz, e eu entrei, e Deus era minha mãe. Ficou fácil demais. Eu achei bom demais. Mas eu nunca sonhei com o ambiente do céu, só com aquela sala. Eu sonhei com o amor de Deus naquele lugar, mas eu só sonhei com aquela sala. Sábado, acho que sexta para sábado, eu sonhei com o céu. Sonhei que eu estava num ambiente tão maravilhoso, num lugar tão gostoso, tão poderoso. E eu sabia que tinha um outro complexo, um outro anexo do céu, que era um lugar muito grande. Então eu escalei as cortinas, e eram cortinas muito altas. E fui subindo para aquela janela tão alta, porque lá do alto da janela eu conseguia ver muito longe. Então eu vi o céu e eu vi aqueles palácios. Eu acho que tinha até um arco-íris em volta. Eu vi uma coisa maravilhosa. E eu fiquei tão impressionado, falando, meu Deus, como o céu é maravilhoso. Eu até fiquei pensando que o lugar que eu estava não era tão bom como aquele lá que eu estava vendo, porque eu estava no interno, e eu estava vendo uma coisa tão maravilhosa. E eu acordei 2h da manhã. Acordei com uma sensação de Deus falando comigo, eu estou te mostrando o céu, para que você olhe menos para a terra. Fiquei tão impressionado. Falei, Deus, que coisa forte. Eu queria dizer para você que existe algo tão grande em viver uma vida santa. E que eu sei de verdade como você tem vontade. Como você quer viver essa vida. Eu sei. Eu sei como você quer ser santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é dele. Que é Ele que realiza em nós tanto querer, que Ele opera em nós tanto querer como tu realizar. Essa vontade que está em você, não é por acaso não. Essa vontade de ser mais santo. E de vez em quando você ouve uma mensagem e começa a falar, meu Deus, eu queria até voltar no passado. Eu queria nunca ter pisado na bola, eu queria nunca ter errado. Porque eu queria viver, Senhor, um negócio tão poderoso. Eu sei que Deus vai começar de agora na sua vida. Uma realidade tão radical, uma influência na terra tão poderosa, uma transformação tão poderosa, um comprometimento tão poderoso com a vida de santidade. Santidade muito mais que um padrão moral elevado. Santidade muito mais do que pagar as contas em dia. Santidade muito mais do que ser fiel nos centavos. Aquela santidade que afeta o céu. Aquela santidade que mexe com o coração de Deus. Aquela santidade tão radical. Que nunca está acusando o outro. Que nunca está colocando a santidade como uma comparação com quem não conseguiu. Mas está sempre olhando para o céu. Contemplando o Senhor e dizendo, eu quero ser mais santo, mais santo. Fala com o Senhor.